dublagem e a ciência de Kamen Rider Build, do canal Qualquer Coisa. Bora lá. A fórmula da vitória finalmente foi definida, e quem ganhou foram os fãs de Tokusatsu. Quando alguém pergunta para os fãs de Kamen Rider por qual série começar, muitas respostas aparecem. Começa pela que tá saindo agora, começa por insira aqui a favorita de quem tá falando. Não, tem que começar pelos clássicos. Mas uma resposta que se tornou bastante comum de 2017 pra cá é: comece por Build, você não vai se arrepender. E realmente, Kamen Rider Build conquistou essa posição privilegiada por ser extremamente consistente do começo ao fim. Uma coisa meio rara na franquia. Então, realmente, é uma série que você tem que ver. E, olha que conveniente, você vai poder assistir essa série aqui mesmo no YouTube, lançada oficialmente com dublagem em português, lá no canal da Sato Company. Esse vídeo tá sendo feito a convite da Sato, como parte da campanha de divulgação dessa dublagem que finalmente saiu. Eu não sei quantos detalhes eu posso dar, mas a Sato se reuniu com diversos criadores de conteúdo da Tokunet pra ouvir as sugestões que a gente tinha a fazer. Não sabia, eu tô dando meu voto de confiança de que tem muita coisa legal vindo por aí. Como a intenção aqui é que vocês acompanhem esse lançamento, eu não posso fazer um vídeo cheio de spoiler da história, né? Mas fica tranquilo, porque essa parte de comentar episódio, falar sobre os personagens e temáticas da série, tudo isso vai rolar. Só que de um jeitinho especial lá no canal da Sato. Então, se inscrevam lá, tornem-se membros para acompanhar todos esses lançamentos e fiquem no aguardo pelo monte de conteúdo extra que vai sair além da dublagem da série. A fórmula da vitória está definida. Enquanto isso, eu venho aqui no meu canal com uma ideia bobinha de conteúdo que na verdade vai ser mais prova do quão bem produzido é Kamen Rider Build. Pra quem não faz nem ideia do que seja essa série, Build se passa num universo alternativo, em que a humanidade já enviou uma missão tripulada até Marte e por lá eles encontraram uma caixa misteriosa, que foi nomeada como Caixa de Pandora. Sem entrar nos spoilers de quem, como ou porquê, essa caixa foi trazida pra Terra e causou um incidente que separou o Japão em 3 territórios isolados que vão virar 3 novos países em conflito. Ou seja, a premissa da série é misturar muita ficção científica com conflitos geopolíticos, porque cada um desses países vai tentar tomar o Japão de volta e vão fazer isso inventando novas armas de guerra, os Kamen Riders. Essa série não perde em nada pros dramas políticos ocidentais, porque tem tudo ali: traições inesperadas, sabotagens internas, alianças secretas, tudo isso com uma roupagem de super-heróis versus monstros por cima. E claro, venderam muito brinquedo. Eu, como ex-físico não praticante, já dei aula de ciências no fundamental, física no médio, estatística na faculdade. Então eu quero trazer aqui todas as referências e easter eggs científicos que essa série faz. Dá pra ver que eles se dedicaram muito nos pequenos detalhes da série, mesmo que ela nem se prenda de forma nenhuma ao realismo da coisa toda. Como o protagonista também é formado em física e usou a ciência pra criar os poderes dele, a maior parte das referências científicas da série fica nessa área. Bom pra mim. Então a gente vai ver desde títulos de episódios que estão sempre fazendo alguma brincadeirinha curiosa, até as literais equações que o Sento teria que ter estudado para criar o sistema do Build. E o mais legal é que tudo faz algum sentido, dados os limites da ficção científica, claro. Eu fico impressionado com o trabalho. Será que se eu assistisse esse negócio no YouTube eu iria tomar copyright? Será? Se esse react for bem, eu vejo de assistir no YouTube. Trabalho que o consultor científico dessa série teve até pra garantir que as lousas no fundo das cenas tivessem tudo certinho. E olha que os personagens mal interagem ou comentam sobre o que tá ali, mas isso prova que Build é sim um dos Kamen Riders mais bem produzidos que a gente já teve. Infelizmente o meu japonês é básico demais pra ler os créditos da série, mas fica aqui esse vídeo como um reconhecimento do trabalho incrível que esse consultor científico não nomeado fez, porque vocês vão ver que ele merecia mais créditos. Best match!
O primeiro episódio de Build é um ótimo indicador de tudo que a série vai ser. Tem mistério, tem farm de aura e tem até o título já fazendo as brincadeirinhas simples com matemática, mas que condizem perfeitamente com a temática da série. Representar o episódio 1 em base binária combina direitinho com os poderes do protagonista, que tá sempre usando dois elementos conflitantes para formar algo inteiro, tipo animais inocentes com armas que facilmente matariam eles. A gente vê também o primeiro de muitos quadros de anotações que vão aparecer, o que já é uma ótima oportunidade para falar que às vezes a série só tá fazendo show-off mesmo. Essa é uma demonstração clássica da física quântica, mas que não tá necessariamente dizendo nada ali pra série. É só pra ir criando essa atmosfera de quem é o personagem e o que esperar dele. Tipo o próprio relógio que ele usa, cheio de expressõezinhas matemáticas que, beleza, tão certas, mas é só show-off mesmo. Apesar de que eu usaria um relógio desses, eu acho ele bonito. Por outro lado, um momento em que as matematiquices começam a fazer sentido é na hora da transformação dele. Quando o Sento chacoalha as full bottles, que é um trocadilho, já que furu significa chacoalhar em japonês, vão aparecendo ao redor dele todas aquelas equações que eu disse que representam o que ele precisaria ter aprendido para criar o sistema de Kamen Rider. Claro que aí já é mais ficção do que científica, mas nenhuma das escolhas que eles fizeram foram à toa. Materializar objetos do nada é impossível por causa de coisas como conservação de energia, transformação de estados da matéria, superposições quânticas, e são exatamente as equações dessas áreas da física que estão flutuando aqui ao redor dele. Uma dessas que fica bastante destacada, especialmente na abertura da série, é a equação de Boltzmann para entropia de gases, que é literalmente a base de toda a série. Cada garrafinha que o protagonista usa surge depois de purificar o gás que sobrou de cada monstro. Logo cedo a gente já fica sabendo sobre os experimentos em humanos que os 3 governos estão fazendo, usando um gás especial que transforma essas pessoas. O que inclusive nos joga para referência obrigatória que todo Kamen Rider faz a obra original do Ishinomori, dizendo que a origem dos poderes do herói de alguma forma se conecta aos planos dos vilões. E o que deixa isso tudo realmente interessante é que ao escolher especificamente essa teoria como referência para a série, porque até existem outras descrições matemáticas para entropia de gases, é que a teoria de Boltzmann trabalha especificamente com o número de microestados para cada macroestado, que é só um jeito complicado de pensar em quantas combinações são possíveis até chegar numa configuração mais estável, o que é claramente uma alusão ao número praticamente infinito de combinações que o Build pode fazer com os poderes dele até encontrar as best matches tão importantes. Inclusive quando ele tá falando sobre isso pros colegas nos episódios mais à frente, olha ali o que tá na lousa de fundo dessa cena. Mais coisas relacionadas a essa teoria em específico, mostrando mais uma vez que todas as referências que a gente for ver foram escolhas intencionais por parte da produção. Eles sabiam o que estavam fazendo. Principalmente nesse começo da série, eles querem construir melhor esse plano de fundo do personagem, mostrar como ele também pensa em tudo. Por isso faziam várias representações visuais de como ele chegava na fórmula da vitória em cada combate, sempre usando conceitos físicos relevantes ao problema e de um jeito bem certinho mesmo, na escolha das fórmulas, nos gráficos desenhados. Dependendo de qual era o poder da vez, o ataque final vinha super condizente. Para Rabbit Tank, eles criam um gráfico para descrição de movimentos balísticos. Da parte Rabbit, ele pula para acumular energia potencial gravitacional, que é convertida em energia cinética, descrevendo exatamente o movimento que se esperaria do lançamento de uma bala de canhão na forma tank. Com a Hawk Gatling... Tô começando a achar
que tem que ser inteligente pra assistir. Tem gráficos de coordenadas polares, um conceito indispensável se você tem uma metralhadora aérea. Com a Gorilla Monde, os visuais representam exatamente a estrutura cristalina de um diamante, Sei não, que é o mas que então dá pra realmente assistir. torna esse material super resistente, mesmo que ele seja só carbono. Na Rocket Panda, ele traça órbitas ao redor do adversário, exatamente como físicos precisam fazer para alinhar o lançamento ou a aterrissagem de um foguete. São sempre Mas deve esses ser, detalhezinhos de segundos em cada... Deve ser muito legal você ser inteligente e entender todas as coisas que tá acontecendo, né? cena, mas que mostram muito bem o cuidado que o consultor científico da série teve na hora de recomendar esses momentos. Entrar nos detalhes de todas as referenciazinhas que eles fazem seria meio loucura da minha parte, especialmente no que diz respeito ao título dos episódios. Tem tanta coisa legal que mesmo que eu não fale de todas elas, eu fiz uma lista e deixei o link pra ela aí na descrição. Lá eu explico e dou as referências pra quem quiser saber mais sobre cada coisa. Aqui eu vou destacar só as mais especiais, que eu divido em 4 categorias. A primeira é pra aquelas que é só uma continha simples mesmo. Resolveu ela, achou o número do episódio, ou algo muito próximo disso, às vezes eles dão uma arredondada. Nessa categoria dá pra colocar também os títulos que são só fatos matemáticos, tipo o número de sólidos de Arquimedes. Na época ele catalogou 13, então parabéns, essa é a referência pro episódio 13. Meio que nem tenho o que comentar. A segunda categoria é parecida com a primeira, mas aqui eles são safados. Também poderiam ser só continhas super simples, mas eles dão um jeito de escrever da maneira mais complicada possível, só pra impressionar e parecer mais científico. Por exemplo, no episódio 10, por incrível que pareça, essa bagunça toda realmente é igual a 10. Mas olha a sacanagem, esse montão de coisas desse lado é uma soma infinita que vai adicionando números cada vez menores na conta, a ponto de ser quase irrelevante. Aí eles juntam isso com π ao quadrado, que sozinho já é 9 e uns quebrados. Então, sim, né? Não tem como essa conta não dar 10. Mas eles fizeram da maneira mais estupidamente exibida possível. E por isso, toda vez que a produção de Build parecia estar sem ideias, eles pegam essa mesma identidade, dão uma modificadinha, sempre fazendo isso de alguma forma se igualar ao número do outro episódio que eles querem. Agora, na terceira categoria, aí sim são as referências legais a conceitos da física ou matemática, usando teoremas e ideias realmente relevantes para a ciência. Infelizmente não dá para entrar em muitos detalhes de cada uma, porque realmente ia precisar em muitos detalhes da parte conceitual. E eu não quero que esse vídeo vire uma aula, né? Mas olha que legal, no episódio 12, eles usaram uma das minhas demonstrações favoritas de toda a matemática, a função zeta de Riemann. Ela nos mostra como a soma de todos os números depois do zero tem que dar menos 1 sobre 12. É um negócio super contra-intuitivo, porque como somar números positivos não só dá um número negativo, mas ainda por cima uma fração, só que a matemática funciona. E esse resultado ainda por cima é essencial pra gente entender um monte de observação aparentemente contraditória que surge na física quântica. Eu imagino que a produção de Build chegava no consultor deles e perguntava: e aí, o que tem de icônico pro número tal? Aí o cara vinha com essas equações que mencionam aquele número de alguma forma. Vários desses episódios trazem essas curiosidades inocentes relacionadas a um número aparentemente aleatório, o que até me deixa triste, porque eles não estão explicando o que é aquilo, não mostram o porquê de ser tão legal, mas eles estão lá para brincar com a relação entre constantes matemáticas, com os números de Rashard, com um problema super específico sobre o empilhamento de bolas de canhão, que tem uma solução em 3D super simples, mas que quando é expandida para supostas 26 dimensões da teoria das cordas, a gente vê surgir várias das leis da física que regem o nosso universo. Tem tanta coisa legal que, sério, dá uma olhada na lista que eu fiz, primeiro porque deu muito trabalho, mas porque lá eu explico de maneira muito simples cada uma dessas
referências e você com certeza vai aprender várias coisas muito legais. Pra fechar, a quarta categoria traz os meus inimigos. Anota aí, quando vocês forem assistir a série dublada, pode lembrar de mim toda vez que aparecer um título com esses Argmax, Argmin. A melhor maneira que eu posso te explicar o que é isso é dizer que é só bullshit pra parecer mais inteligente. São expressões matemáticas totalmente válidas, beleza, mas que sem o contexto de onde vêm essas coisas, só serve mesmo pra passar esse ar de superioridade, parecendo algo super complicado e científico. A dificuldade mesmo tá só na linguagem matemática. Pra quem não tá acostumado, esses símbolos parecem hieróglifos indecifráveis. Mas cada um é só uma representação de uma palavra normal mesmo. Por exemplo, para cada nzinho maior ou igual a nzão, existe um número primo entre nzão e 9nzinho dividido por 8. Por acaso, o número do episódio 48 satisfaz essa condição, porque entre 48 e 54 existe o número primo 53. Mas e daí? Tem vários outros números que também funcionariam. Isso não tem nada de científico, nada de relevante pra série. Ninguém aprende nada com essa informação. A série traz tantos outros exemplos legais de matemática recreativa, de conceitos que eu vi na faculdade e, de verdade, me encantaram ao aprender mais sobre. Aí, esse tipo de show-off pedante só me irrita. Então fica o aviso. Viu Argmax, Argmin? Xingue a produção. Best Match! Essas referências que ficam só como detalhes da série já foram bem legais, mas as que funcionam como pistas antes da hora podem ser ainda melhor. O problema é que pra essa parte é mais difícil de comentar sem dar muitos spoilers, mas eu vou tentar. Bem no começo da série, tem um episódio em que eles estão discutindo por que alguém teria causado um incidente usando a caixa de Pandora, qual seria o objetivo dessa pessoa e tal. E na lousa lá no fundo tem anotações sobre relatividade galileana, a versão beta do que o Einstein melhorou depois. Mas a ideia é a mesma. As leis da física têm que valer para o universo inteiro. Digamos que você queira fazer um experimento, por exemplo, na Terra e em Marte. Os dois teriam que dar o mesmo resultado. E veja só, nesse episódio eles encontram um dos painéis perdidos lá da caixa. Curiosamente, enterrado nas paredes do café onde a turma se reúne. Por que será? Num outro episódio que não tem nada a ver com criptografia, tá lá a lousa cheia de coisas sobre isso. E mais uma vez, a escolha de uma metodologia específica é importante. A troca de chaves de Diffie-Hellman envolve a troca de segredos entre dois usuários, de forma que eles não exponham suas reais identidades um pro outro. E qual era o tema do episódio? Eles estavam tentando entender por que algumas pessoas conheciam o Cento, mas lembravam dele com uma personalidade totalmente diferente, enquanto outras que dizem conhecer o Cento não reconheciam ele quando ficavam cara a cara. Ué. Mais uma bem legal é quando o quadro tá cheio de equações pro modelo de Kuramoto, que lida com a sincronização de objetos oscilantes que compartilham o mesmo sistema. O exemplo mais clássico são aqueles metrônomos que começam desincronizados, mas que estão todos juntos influenciando a mesma plataforma. E aí, em troca, são influenciados por ela. Então acabam sincronizados no final. E aí, o que rola nesse episódio? Depois de passar tanto tempo ao lado do Cento, o Banjo também consegue se transformar num Kamen Rider. Coisa que ele até tinha tentado lá no comecinho da série, mas ainda não tinha sido influenciado bastante pra funcionar. Só mais uma pra gente encerrar. Tá lá o quadro cheio de coisas sobre entropia de gases de novo, mas agora usando um modelo diferente do que o Cento parecia ter usado no começo da série. Nesse caso, a flutuação de entropias é um take muito mais estatístico pro mesmo problema. E isso tem como consequência interpretações do tipo: sempre vai existir uma chance mínima, mas nunca zero, de que a entropia de gases caminhe na direção oposta. Por exemplo, existe uma chance
pequena, mas não zero, de que o seu refrigerante fique mais gaseificado do que menos. Que forma estreia nesse episódio? Rabbit Tank Sparkling, que inclusive tem como ataque final o surgimento de vários gráficos e equações relacionados ao transporte de matéria por buracos de minhoca, jogando o build de um lado da tela pro outro para dar um chutão no vilão. Porque justamente a reversão de entropia, o surgimento de energias negativas é uma das soluções teóricas propostas para possivelmente usar buracos de minhoca dessa forma que a gente costuma ver na ficção científica. Tudo nessa série é muito bem construidinho, mesmo que eles não te expliquem isso. E eu queria muito saber o nome do ou dos consultores científicos que pensaram nessas coisas. Conforme a série avança e entra nos plots mais sérios dela, infelizmente essa parte mais lúdica de representações visuais vai ficando de lado. Como eles querem ficar dark mesmo, entrar na trama geopolítica, com morte de personagem, trauma de outros e tudo mais, eu até entendo a mudança. Ficaria meio distoante continuar com toda essa parte mais uau, ciência! Mas a verdade é que isso é um problema generalizado para Kamen Rider na segunda fase da era Heisei, coisa que eu posso até discutir num outro vídeo no futuro. É Tokusatsu contando suas histórias por meio dos brinquedos que tá vendendo, né? Nos primeiros 15 a 20 episódios, eles realmente focam no que tem pra vender. Por isso enchem de efeito, embelezam tão mais a temática por trás desses brinquedos. Até o momento em que surge um upgrade um pouquinho mais forte, ligado ao desenvolvimento dos personagens, aí a vibe da série muda um pouco. Então, pulando direto lá pro final de Build, tem um último conceito científico que acaba sendo bem importante pra resolução dessa série, mas foi também a Toei sendo espertinha preparando o terreno pra seguinte a ela. Faltando 3 episódios pra terminar, a gente entra em papo de realidade paralela, multiverso. É até difícil falar sobre isso sem entrar em spoilers demais, mas o desespero da galera no final chega a um nível que a única solução que eles encontram é literalmente ver se em outras realidades eles tiveram chance. E eu digo que isso é esperteza da Toei porque convenientemente misturar realidades é o que faz o mundo de Build cair na mesma cronologia dos outros Riders Heisei. E veja só que coincidência, confia, Kamen Rider Zio veio logo em seguida para comemorar esse período como um todo. Mas por que eu tô falando disso? Porque se algum dia todas essas teorias de multiverso forem comprovadas, isso significa que já existem outros universos por aí em que mais séries de Kamen Rider foram dubladas. Então é hora da gente fazer esses mundos se misturarem, apoiando o lançamento oficial de Kamen Rider Build dublado em português. Forcei um pouco, né? Desculpa, mas é sério. Kamen Rider Build não é só uma série hypada pelos fãs. É uma série realmente muito boa, que já valeria a pena de assistir só na legenda. A Sato escolheu essa para ser a primeira dublada, justamente por ouvir o pedido dos fãs alguns anos atrás. Agora, eles vieram até a gente que fala sobre Tokusatsu na internet para perguntar qual era a melhor forma de fazer isso dar certo, o que mais os fãs gostariam de ver. Então, se isso aqui der certo, vocês podem ter certeza de que vem muito mais coisa legal por aí. Kamen Rider voltar a ser dublado no Brasil e eu, de alguma forma, poder fazer parte disso é um best match que eu não esperava na minha vida. Adorei. Tá, eu não vi o Akiba Rangers, mas eu acho que eu vou ver o Kamen Rider porque é dublado. Muito bom o vídeo, eu só me senti meio burra. Mas eu fiquei, nossa, foda, não entendi nada, mas muito foda.